Oi, tudo bem? Meu nome é João e gostaria de refletir um pouco com vocês nesse espaço sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 24, que fala de uma peste. Então eu acho que é especialmente relevante para os nossos dias. Dentro dessa reflexão eu vejo um perigo e também gostaria de expressar um desejo, tá bom? Então vamos para a reflexão. Nesse capítulo, o rei Davi ele ordena um recenseamento da população. O que é um recenseamento? É fazer um cadastro de toda a população, saber quem são, onde vivem, como vivem, o que fazem, ou seja, que o rei tenha em suas mãos um controle de toda a população. O interessante é que o próprio rei Davi, ele percebe que isso foi de alguma forma um pecado. A Bíblia de Jerusalém, lá nas notas de rodapé, mostra que essa prerrogativa de ter tudo controlado é uma prerrogativa divina. Como assim, só Deus pode saber tudo sobre cada um individualmente. E essa tentativa de recenseamento é sempre massificadora, sempre transforma indivíduos em números. Bem, o rei Davi ele percebe esse pecado, digamos, e ele pede perdão. E Deus, através do profeta, ele dá 3 opções para Davi. Uma delas é que Davi aceitasse, naquele momento, uma peste por 3 dias. E, curiosamente, ele aceita a peste porque, por exemplo, a outra era deixar com que os inimigos o perseguissem por um tempo. O rei Davi prefere ficar nas mãos de Deus, diretamente, do que na mão dos inimigos, né? Então ele escolhe a peste. A gente já percebe que a peste é como se fosse o castigo, digamos, para o arrependimento do rei Davi por esse recenseamento que ele tinha feito. No nosso caso, é um pouco diferente, né? O que eu tenho visto é a peste, né, o coronavírus, gerar uma necessidade de um certo tipo de recenseamento. Do que eu estou falando? Das milhares de estatísticas, de notícias, de números que mudam completamente todos os dias, a curva de crescimento, tem que achatar a curva, já achatou a curva, ainda não achatou a curva. A estatística parece que virou nos nossos dias o salvador, né? Aquilo que vai controlar toda a situação justamente e que vai levar a humanidade adiante, fora dessa peste. Bem, então, se a gente volta no caso do rei Davi, a peste da palavra, digamos, o recenseamento, gerou uma peste física. E como que se resolveu essa peste física? É muito interessante. Quando o anjo encontrou alguém que não fazia parte do povo. Em outras palavras, quando ele encontrou alguém que não podia ser reduzido àquele número do recenseamento, porque ele era estranho, fora dali. No nosso caso, eu não tenho nenhuma esperança de resolver o coronavírus desde o meu apartamento. Acho que tem muita gente trabalhando para isso, muitos cientistas, muitos médicos, enfim. Mas o que me parece muito interessante, e aqui é o perigo que eu falei no começo, é o perigo de que a gente, pela palavra, pela nossa capacidade de raciocínio, de falar, de entender as coisas, pretenda fechar a realidade nesses conceitos que a gente tem. Em outras palavras, talvez o perigo seja que a doença seja mais importante do que o doente. O número de mortos mais importante do que o nome dos mortos. E a minha súplica, digamos, o meu desejo é que a gente perceba que no final das contas a palavra ela não foi feita, não é um utensílio humano para dominação, mas para oração. É um dom que nós temos de usar a racionalidade, de usar a palavra, mas se a gente controlar ou pretender controlar toda a situação com ela, a gente reduz essa nossa inteligência.
Então, o desejo é de que a gente perceba que o uso mais alto da palavra não é o domínio, mas a súplica. Não é o controle, mas a oração. Tá bom? Então, eu espero que essa reflexão ajude de alguma forma. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.